Tudo bem? Bom dia. Me pediram muito para falar do cometa, né? As pessoas estão preocupadas com esse cometa. Mas antes de chegar ao vídeo, você clica no gostei, compartilhe. Tô cheia de borboleta, né? O arquétipo de 2023 é a borboleta, né? Símbolo de transformação. Eu não sou, vou ser franca, eu não sou experiente de falar de cometas. Mas eu sei que os Anunnakis, a astrologia arcadiana, observava as passagens do cometa para ver a ascensão e os ciclos de era. Por exemplo, eles observavam os Anunnakis, né, na astrologia arcadiana, por exemplo, se estava na era de touro, se estava na era de peixe, se estava na era qual Anunnaki iria reger dali para frente, certo? Na era de Ares, quem regeu foi Marduk, filho de Enki. Então eles observavam isso tudo pela passagem do cometa, ok? Não sou especialista, mas vou tentar passar o que eu pesquisei, o que eu tenho uma certa noção. Então, este cometa, ele passou por aqui há 50 mil anos. Gente, 50 mil anos. É muita coisinha de tempo, né? Ele poderá ser visto, pelo que eu pesquisei, em fevereiro. Ele passou durante o período paleolítico e superior, quando os neandertais ainda vagavam por aqui, né? Aí depois mudou a espécie, né? Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? A espécie, modo de dizer, né? Neandertais, que viveu na Eurásia, né? Aí depois pro Homo sapiens, né? E, enfim, ele tem muita história pela frente, gente, tem muito conhecimento. Mas vamos passar aqui o que eu pesquisei. Observei que eu não vi tudo, eu pesquisei um pouco da matéria. Então eu coloquei agora, que a gente já vai entrar em fevereiro amanhã. Então na noite. Então quando ele passa a noite, ele tá vindo do norte, tá, gente? Esse cometa tá vindo do hemisfério norte. Seja o que for, é como se fosse alguma coisa em relação com o norte. Ok? E no dia 5 e 6 de fevereiro, esse cometa passará numa estrela chamada Capela, a constelação do Cocheiro. A gente sabe que essa estrela ela fica entre Gêmeos e Touro. Tem relação com, para quem acompanha o Chico Xavier, sabe que Capela teve muitos espíritos que vieram de Capela para cá. Para quem pesquisa isso tudo sabe, vamos dizer assim, a história de que Chico Xavier falava, né? Eu não sou muito especialista nisso para entrar muito fundo nesse assunto. Mas para quem é espiritualista ou kardecista, entende que de Capela veio muitos espíritos para cá. Tem espírito também superiores, tá ok? Então, no dia 6 e 7 de fevereiro, ela passa numa estrela chamada Sacratini. No dia 6 e 7 de fevereiro, numa estrela. Essa estrela é também próximo de Cocheiro, que fica entre Gêmeos e próximo a Touro, que é da casa de Eliu. Que Eliu, dentro da astrologia sumeriana arcadiana, significa Javé. Ok, gente? Dia 8 e 9, ela passa do Razalé. No dia 8 e 9, o cometa passará distante a estrela Razalé, magnitude da constelação também de Cocheiro, sempre Gêmeos e pegando Touro. Tem relação com a mídia, comunicação, então vai mexer com os taurinos, com os geminianos. Eu vejo com bons olhos isso aqui. Embora a gente tenha que ver o horário, né? Aqui ele tem um horário que ele passará à noite. Porque um cometa, quando ele passa de dia, é a ascensão de um rei, ascensão de governo. Quando ele passa à noite, significa queda de rei. Ok? E no dia 11, no dia 10 e dia 11, esse cometa chegará perto de Marte. Aqui que o negócio muda. Passará por Marte. E o tom bem avermelhado de Marte, né? Marte é conhecido como planeta Lamu, o planeta da independência, dos inícios, do começo, da individuação do homem, da projeção e também da fecundação, porque em Ares tudo começa. E está na constelação de Touro. Touro é representado por Eliu. Então a gente sabe que assuntos relacionados a qualquer tipo de finança, valores, plantio, tem relação com essa passagem desse cometa 50 mil anos depois. E ele vai passar numa estrela, gente, muito interessante, que esse dia a Lua passou Aldebaran, no dia 14 e 15 de fevereiro. Então vejam qual planeta que você tem Aldebaran, tá?
Eu acredito que será de boa sorte para algumas pessoas. Aldebaran significa protegida pelo anjo Miguel. Significa aquele que protege principalmente a cidade de Israel. Aldebaran tem muito a ver com a cidade de Israel, pelo anjo Miguel. Por quê? Porque vem de Ninurta, que é o filho de Eliú, da casa de Touro. Então, ela também é uma estrela de guerra, de vencer, de dominar, em poderio. Vamos ressaltar, porque quem tem planeta em Aldebaran, o mesmo próximo da casa de Gêmeos, também será aspectado por esse cometa, né? E também passará por Aldebaran e Idas. Já passa a noite, esse é o problema, que aqui, no dia 14 e 15 de fevereiro, ele passa em Aldebaran, mas à noite. Significa que alguém pode ser morto à noite, governante ser morto à noite, perseguição à noite, guerra à noite, ataque à noite. Porque isso eu aprendi com Ptolomeu, nos livros de Ptolomeu. Se é de dia, é ascensão de governo, rei de governo. Então essa história começa lá no norte, tá bom? Onde a gente está vendo todos os eventos para chegar aqui. Mas significa, porque à noite, Aldebaran é o guerreiro que, digamos assim, se esconde para poder atacar os inimigos. E tem a proteção do anjo Miguel, que significa Nituna. Ninurta, gente. Um dia vocês vão pesquisar e entender quem é esse Ninurta. Tem toda a relação com a nossa história aqui. Então, aqui eu vejo como vai passar a noite, é queda de governo. Assim, tem relação com soldados, relação com explosões, até porque Marte também está ainda em Gêmeos, né? Fortalece ainda mais a passagem desse cometa por Aldebaran. Então, gente, eu não vou dizer aqui que eu vejo, meu Deus, a melhor coisa. E a próxima constelação de Touro tem duas coisas envolvidas: uma questão material, questão financeira, questão com a terra, banco, empresários também. Empresários serão aqui. Pode pegar, passar assim, ó, no pescoço dos empresários. Aldebaran destitui governos. Aldebaran, gente, ele é o único do zodíaco que ele passa por todo o zodíaco. E ele estaria levando tudo que tem pela frente. Porque é uma constelação, uma estrela regida por Marte. Então, é inícios também. Só que isso tem relação com as eleições da Argentina. E no final, na última passagem desse cometa, ele está passando no sul. Ele vem do norte, mas vem para o sul. Então, ele vai aspectar o Brasil, a Argentina, nos países aqui, como Chile, Peru, que já está tendo dificuldade, esses países todos da nossa América, porque termina a noite aqui. Então, a gente pode, eu não vou falar essa palavra, que é um pouco puxada, mas a gente pode ver inimigos tacando outras pessoas à noite e coisas bem surreal. Mas eu vou considerar que ainda assim pode ser uma ascensão, porque ela está passando em Aldebaran. Pode dar força de você vencer os obstáculos. Essa estrela também, porque quem tem algum planeta aqui tem que ver, ela ataca muito pâncreas, câncer no pâncreas, tá? Eu não estou falando isso para meter medo, mas ela ataca isso também. Então já está em 8 minutos. O fenômeno celeste chamado cometa se apresenta nas horas eclípticas, ou em qualquer período, são exibidos de forma de raio, tudo que a gente sabe, né? Então ela produz os efeitos de Marte e de Mercúrio, pela estrela do cocheiro, pela estrela de Capela, né? E por passar em Aldebaran, tudo mais, e próximo de Touro também. Então, essa estrela quando passa, ela vem causando guerra, disposição quente, turbulência na atmosfera, nas constituições dos homens, também mexe fisicamente com os seres humanos, em todos os efeitos malignos. Consequência à parte do zodíaco é que podemos ter um tempo para continuação e duração dos efeitos. Não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, tá? Como é à noite, o sol, ele vai passar depois do sol. Então, a aparição dele, se fosse de manhã, estava bom, mas a aparição dele nessa estrela aqui, para o sul, lá no norte ele está pegando de dia. Aqui ele já está passando. Lá já vai ter uma ascensão de algum governo. Um governo lá vai cair, o outro vai subir. E aqui é o contrário, tá? Ela tem uns efeitos malignos também, como eu disse, né? Eu não vou falar muito para não meter medo de quem tem planeta em Aldebaran. Deixa eu ver o que mais. O ângulos, se ela aparece de manhã, ela denota que é um início precoce, mas será mais tarde os cometas cuja distância do signo do Sol. Ela significa sempre assim que um rei ou um príncipe morrerá quando se passa por essas estrelas, tá? Em Aldebaran, principalmente. Significa que um rei, um príncipe, pessoas vista muito grande
Não estou falando de apresentador, nem de gente artista, estou falando de um bom nome aqui. Um governo pode ser trocado por outro, tá? Porque Aldebaran é o estado de guerra. Haverá doenças e morte repentina também. Principalmente aqui no sul, né, na América, vamos botar na nossa América toda, eu estou incluindo toda, ela também inclui por Aldebaran, que eu falei, ela ataca essas partes internas aí. É um cometa que envolve inimigos, será? Como ela vem do leste, ela fala de invasão pelo leste também. Eu não vou ler tudo, gente, porque já está em 10 minutos, senão o vídeo vai ficar longo, né? Mas esse cometa, ele passou aqui há 50 mil anos. Então, a chance da gente torná-la vê-lo é só reencarnando, né? Encarnando muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes, para poder ver. Ele tem com nossos ancestrais. Quando a gente viu isso, a gente viu que uma linhagem morreu de Neandertais para surgir outra. E a gente está com o polo da Terra lento, para ele parou para ele tomar uma direção, tipo assim. Vai se meio que inverter para seguir adiante uma nova, digamos assim, a nível de consciência, de crescimento. É o que eu falo, vai ser um choque para a humanidade e muitas coisas que serão reveladas daqui para frente. Principalmente com a entrada de Plutão em Aquário, né? Eu não vou ler tudo aqui, gente, mas a cauda dele, a cauda de um cometa, quando ele passa, ele vem arrastando tudo que tem que arrastar. Por isso que ele vai passar em Capela, ele vai trazer outros espíritos também. Capela tem espíritos mais evoluídos, né? Então ele também vai trazer alguns espíritos que vão começar a aparecer aqui, tanto na Argentina, no Brasil, gente fazendo cura, gente falando isso, aquilo outro. Tem um lado positivo. E também pode derrubar também algumas pessoas espiritualistas que são mentirosas. Porque espíritos de capela são espíritos altamente elevados. Resumindo aqui, gente, tá em 11 minutos. Eu fiz isso porque me pediram. Eu tive que fazer uma pesquisa certa um pouco com Ptolomeu, quando ele estudou um pouco isso aqui. Mas eu acho interessante que hoje não se fala disso. Mas na astrologia arcadiana, sumeriana, de Babilônia, os cometas eram estudados. Tanto que quando foi para a era de Áries, que estava na era de Touro, que é a era de Elil, o Marduk queria tomar posse antes da hora. O pai dele, Enki, falou assim, não, ainda não está no seu tempo. Porque os ciclos têm que se abrir e o outro se fechar. Então, quando o ciclo fechou, foi justamente quando Moisés estava lá no alto do morro e o povo desceu com touro. Ali ele foi destruir o touro, porque já está a era do touro, a adoração ao touro, como o templo de Jerusalém tinha 12 touros, tá? Para quem não sabe, pesquisa, tinha 12. Então, ali acabou aquela era. Então, a era que vinha era a era de Marduk, que foi regido pelo deus Sol, que foi um dos deuses do Egito, Horus, por exemplo, né? E foi que tem ligação com Roma, com a ascensão de Alexandre o Grande, com a ascensão de todos os rei de Roma, enfim, aquelas coisas todas que a gente já sabe da história. Esse foi o reinado de Marduk. E agora a gente está sobre o reino de Enki, senhor das águas, da fé e da espiritualidade, que também está se encerrando. Por isso que eu digo para as pessoas vão ter um choque de realidade quando essa era acabar, né? Mas a gente não consegue fazer nada antes da era terminar, tá bom? O que a gente já vai ter algumas revelações só com a passagem do cometa, que já está mostrando que uma geração vai e outra fica, ou seja, vai ser extinta e outra vai continuar, e as pessoas têm que estar preparadas para as novas revelações que vêm por aí, tá bom? É que eu não falo nem tudo que eu estudei, porque eu não tenho uma verdade absoluta, nem tudo que eu estou dizendo é verdade absoluta, mas eu procuro pesquisar, abrir a mente, aproveitar aquilo ali que pode ser verdade e outra que não, tá bom? Esse cometa passando tem ligação com a religião, com os líderes religiosos, principalmente por passar, ele é o regente, ele é o protetor da cidade de Israel, Ninurta, que é a estrela de Aldebaran, que é conhecida como Anjo Miguel. Gratidão e namastê.